Sani cari Veneti, bem-estes, come chama o nostro vídeo. Pessoal, esse vídeo aqui foi feito em cima de uma pergunta, sugestão de um inscrito. Ele quer saber se existia também alguma coisa em comum entre alguns deuses que os vênetos cultuavam antes da era cristã e os deuses celtas. Vamos falar um pouco disso nesse vídeo, fica aí até o final, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações. Eu sou o Fernando Menegatis, aqui é o canal Lenguamare. Você sempre é bem-vindo, né? Você que é o descendente de vênetos tem a obrigatoriedade também de conhecer a nossa história. Então é importante que a gente conheça a história de cabo a rabo, né, de todos os períodos. Nós temos uma figura aí cultuada, né, pelos celtas, que de certa forma também foi cultuada pelos vênetos. Porém, antes que eu fale sobre essa figura, que provavelmente as pessoas que entendem aí de cultura celta vão logo identificar, o Belenos, né? Porém, antes disso, eu preciso também relembrá-los que não só no Vêneto, mas em outros lugares, as tribos, né, por mais que existisse uma macrocultura ali, né, entre todos eram vênetos, ok? Todos tinham uma mesma genética ali, base genética, porém, as pessoas se separavam por tribos dentro dos territórios e cada um acabava tomando uma influência maior daquilo que era vizinho. Portanto, é natural que os vênetos que estavam mais ao norte iam ter mais influência celta, por exemplo, né? Além daquela característica principal dos vênetos, eles iam também abranger, né, e abraçar aspectos dos celtas. Vamos lá, então esse Belenos aqui, ele teve também grande influência entre os vênetos, como eu falei para vocês, que no sincretismo típico lá do mundo paganismo, ou seja, o mundo pagão meio que se misturava, né? Por exemplo, muitas vezes os gregos, também os romanos, acabavam abraçando deuses de outros lugares, né? Isso que quer dizer. Então, nesse sincretismo típico do mundo pagão da época, os vênetos adotaram também o tal do Belenos e o veneraram naquele período. Então, tanto que encontramos o seu reflexo no topônimo da cidade e, consequentemente, em Val Beluna e Monte Beluna. A gente está falando aqui especificamente na cidade de Beluno. Aqui o autor ele defende que o nome, né, a raiz do nome vem do próprio deus celta aqui, o Belenos. O nome remetia então ao conceito de brilhar e, consequentemente, lembrava a ideia do florescimento das colheitas e da fertilidade. Ele também é equivalente ao deus Apolo, deus do sol, né, deus solar. E era representado com a cabeça coroada de raios. Então existe uma ligação profunda entre a Aquileia da época vêneta, né, e o culto de Belenos, tanto que se pode dizer que esta deve ter sido a principal divindade de Aquileia. Entre outras coisas, Aquileia não era novata nos sincretismos culturais, só para a gente ficar ciente disso, dada a sua posição-chave desde os tempos pré-históricos na encruzilhada entre a região do Alto Adriático e os mundos nórdico, rético, panônico e danubiano. Então existia um certo sincretismo ali praticamente desde sempre, tá? Dentro de Aquileia, desde que então a região, enfim, Aquileia foi formada. Vamos ver aqui, existem alguns aspectos também, alguns relatos interessantes, né? Relatos de adoração dos vênetos a Belenos, antes da era cristã. Olha só, em 238 depois de Cristo, soldados do imperador romano Maximino Trácio sitiaram Aquileia. A cidade estava exausta, mas não cedeu. Eis a história de Herodiano. Herodiano era historiador do Império Romano que faleceu em 240 depois de Cristo. Então ele fala exatamente isso. Isso também foi dito no início da guerra, que o povo de Aquileia permaneceria fiel porque dentro da cidade havia muitos que cuidavam do altar do sacrifício e eram especialistas na leitura do oráculo que anunciavam os auspícios sagrados. E várias respostas diziam que o Deus protetor da terra prometia vitória. Eles chamam esse Deus de Belenos e o veneram muito, alegando que era Apolo. Alguns dos soldados de Maximino disseram que sua imagem aparecia frequentemente no ar enquanto lutava pela cidade. Então isso daqui, claro, é um relato que foi feito pelo Herodiano, que comprova também
essa devoção dos próprios vênetos nas proximidades a belenos e provavelmente também a outros deuses celtas, né? Porque existia, como eu falei para vocês, esse sincretismo tão comum no paganismo. Outra fonte relata uma versão bem semelhante. Vamos dar uma olhada. Assediando, portanto, Aquileia, Maximino enviou embaixadores àquela cidade, a quem o povo teria dito que Maximino seria derrotado pelo deus Belenos. Então, ele está falando dos vênetos, né? Que disseram isso ao embaixador. Por isso que depois que os romanos venceram, os soldados de Maximino se vangloriaram de que Apolo devia ter pego em armas contra Belenos e que esta não tinha sido a vitória de Maximino ou do Senado, mas a vitória dos deuses. Essa fonte aqui, enfim, não tem um autor definido, porém ela também existe. E o culto, então, a Belenos parece ter sido atestado até o século VI depois de Cristo, na zona de Aquileia. É um deus, então, ligado à água e ao tema do renascimento, e o culto de São João Batista, na zona de Aquileia, atestado antes do ano de 390, pode talvez ser considerado uma derivação sincrética daquele do deus celta. Portanto, defendem alguns autores, né, que o culto a São João Batista teria também substituído, né, o culto ao deus Belenos naquela região ali. E o culto ao deus Belenos foi, durante séculos, o fulcro da religiosidade dos cárnicos, que era uma tribo celta, juntamente com um grande panteão de divindades que sempre caracterizam ou caracterizavam, né, a vida mística dos povos celtas ali reunidos. Só que daí, em 297 depois de Cristo, Diocleciano e Maximiano ficaram em Aquileia e ofereceram dedicatórias ao deus Belenos. A presença dos Augustos marca o último ato de veneração a Belenos, em antítese ao cristianismo, em homenagem ao culto tradicional. O deus solar Belenos torna-se Beli Augustus, a divindade tutelar de Aquileia naquele período ali, porque os romanos também eram pagãos naquele período, e como eu falei para vocês, Roma tinha esse tipo de coisa, né? Esse não é um caso raro, como eu falei ali, os deuses egípcios e etruscos encontraram também um lugar no Olimpo em Roma, então existia esse sincretismo do paganismo naquela época. Por exemplo, também existe um topônimo, que é o local conhecido como Belinha, inclusive lá tem a igreja de San Martino, que eles ligam esse topônimo aqui à figura de Belenos, quase 2 quilômetros ao sul de Aquileia, do lado esquerdo da estrada que leva a Grado, numa pequena mas vasta colina considerada um antigo cordão costeiro chamado Altar de Belinha. Então seria, digamos, um altar antigo aí, que é onde cultuavam Belenos, e já foi a abadia de San Martino também. O topônimo, como eu falei para vocês, Belinha, está claramente relacionado à conhecida divindade indígena celta. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha agregado um pouco mais na sua cultura, né? Sobre, enfim, os povos antigos que habitaram ali, e também sobre a cultura e religião, né, pré-cristã. Caso você tenha gostado, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, a sua pauta, né, a sua sugestão de vídeo, e vi ringrazio. Ciao, ciao, Strucon.